Boa noite todos, todas. Estamos aqui, mais uma live das terças 20h30, tá? Tô muito feliz que a gente fez toda aquela maratona, semana do Método Poli, depois o lançamento. Queria agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesse lançamento. Gostaria de agradecer demais a todos os alunos, todas as pessoas que confiaram no meu trabalho e entraram para o Método Poli. Muito obrigado a confiança, estou muito feliz e agora a gente vai continuar fortalecendo a natação aqui no canal, continuar fazendo esse compartilhamento de experiências. E hoje eu vou voltar à live do livro. Olha o que eu tô aqui na mão, ó. Luria, Lebuche, Vitor da Fonseca, Lapierre, Acouturier e Guiraldi. Esses livros, eles têm passagens importantes, interessantes, que eu vou destacar, e nós vamos conversar sobre autores da psicomotricidade. Logo que eu comecei a trabalhar com natação, eu tive a felicidade de fazer um curso com a professora Josiane Bueno. E isso foi em Florianópolis, lá no início, né? E aí a Josiane me despertou esse lado dos autores da psicomotricidade. E eu tenho embasado meu trabalho nessas questões de natação, autores da natação, e tenho embasado meu trabalho na psicomotricidade. Fiz diversos, participei de cursos e sempre busquei essas referências. E hoje eu vou pensar algumas partes desses livros para a gente conversar sobre os assuntos aqui, como o desenvolvimento, a aprendizagem pela observação, a intencionalidade, o olhar, a importância da vivência. Tudo isso vai ser abordado por nós aqui nessa live. Então, a primeira referência que eu vou trazer para nossa conversa é de Luria, o desenvolvimento cognitivo. E o ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção desse livro, que é Desenvolvimento Cognitivo, tem na página 23 uma passagem que fala a ideia dos processos mentais dependem das formas ativas de vida num ambiente apropriado, tornou-se um princípio básico da psicologia. Essa psicologia também admite que as ações humanas mudam o ambiente de modo que a vida mental humana é o produto das atividades continuamente renovadas e se manifestam na prática. Isso quer dizer que nós mudamos o ambiente e o ambiente nos muda, nos modifica. Então essa interação entre o ambiente e as pessoas, ela é muito importante no trabalho do Luria. E a segunda parte aqui que eu queria chamar a atenção no livro é essa passagem aqui na página 25, fala: ao aprender atividades complexas, corrigindo seu próprio comportamento através das relações sociais e adquirindo sistemas linguísticos complexos, as crianças são levadas invariavelmente a desenvolver novas motivações, criar novas atitudes conscientes e propor novos problemas. Eu acho que aqui está a chave do que eu gostaria de propor hoje no nosso questionamento, é a importância da criança. Olha aqui, eu vou ler de novo. As crianças são levadas a desenvolver novas motivações, criar novas formas de atitude consciente
e propor novos problemas. Então, o meu questionamento é como o professor de natação pode propor ou proporcionar para as crianças exatamente a possibilidade delas verem novos problemas, delas interagirem com o meio e terem novas experiências. Eu acho que aqui é uma questão do professor pensar como o profissional de natação pode estimular a criança apresentando coisas novas, né? E saber que a gente muda o ambiente. Então, dentro dessa perspectiva de ambiente, dentro da ideia de apresentar o novo, eu vou ter agora esse livro aqui na minha mão, Le Bouche, o desenvolvimento psicomotor do nascimento até os 6 anos. Bem-vindos aí o pessoal que está entrando na live. Nós estamos fazendo uma live do livro. Quanto maior a participação de vocês nas minhas colocações, melhor. E a ideia é a gente trazer hoje autores da psicomotricidade. E agora eu estou em mãos o livro do Le Bouche, o desenvolvimento psicomotor do nascimento até os 6 anos, a psicocinética na idade escolar. E eu vou pegar alguns pedaços desse livro para a gente conversar sobre a natação, a nossa prática da natação. Então, na página 27, tudo bom vocês? Manda aí um coraçãozinho, manda um aceno aí, aqui no nosso feed aí. Ó, já vi um subindo. Obrigado, galerinha. É isso aí. Na página 27 desse livro, tá? Nós temos o seguinte, olha só esse conceito aqui. No nascimento existem potencialidades que, para desenvolver-se, não requerem só a manutenção dos processos orgânicos, mas sim principalmente o intercâmbio com outras pessoas. Na primeira infância, a qualidade desta relação com a influência determinante na orientação do temperamento e na personalidade. Através da relação com os outros que se descobre a personalidade, se constrói pouco a pouco. Tu vê a importância? Bem-vinda, tia Cláudia. É isso aí, Márcia. Olha só, para tu ver como é importante a relação com os outros. Porque o que o Luria está nos dizendo aqui? Que no nascimento nós temos o potencial, mas nós só vamos desenvolver esse potencial através da vivência, através principalmente da relação com os outros. É o que ele está especificando aqui. Então a experiência com o outro é que possibilita um intercâmbio e o desenvolvimento. Então, nesse período que a gente teve de afastamento, olha a dificuldade para o desenvolvimento das crianças. Como é que a gente aprende? Através da aprendizagem observacional, através da interação. A palavra mágica aqui é a interação social. Então, nós, como professores de educação física, como na nossa prática, nós podemos atuar para possibilitar a interação entre as crianças. Como é que a gente pode atuar? Porque a criança, ela tem o potencial, mas a nossa prática é que vai desenvolver esse potencial. Essa é a questão primordial, tá? Então, eu penso assim, quando eu leio o Le Bouche e ele fala dessa questão de interação social, eu fico pensando nas nossas aulas, na importância de fazer trabalhos colaborativos, trabalhos em grupos, trabalhos em dupla, de nos bebês proporcionar a roda, a observação.
Me vem na cabeça toda a teoria do sistema espelho ou dos neurônios espelhos e como que o cérebro aprende através da observação e aí vai ser a interação social. E por fim, como o professor personal ou o professor de academia que tem uma criança, como é que ele pode e deve pensar sua vivência para proporcionar um intercâmbio dele com a criança, como é que ele pode fazer para ter essa questão social. Então o professor vai ter que se posicionar de uma forma de intercâmbio com a criança para proporcionar essa interação social. É isso aí, ó. A tia Claudinha tá dizendo aqui, ó, a natação muito além do aprender e nadar apenas. Vai muito além. Exatamente, tia Claudinha. Os autores da psicomotricidade, eles estão nos trazendo características da criança que nós devemos questionar a nossa ação pedagógica, a nossa linha pedagógica que a gente vai estar aplicando, tá? Então, nesse autor também a gente tem a questão da intencionalidade. Na página 29, a Deise entrou. Oi, Deise, a gente está trabalhando hoje numa live que é direto do livro para a live. E nós vamos pegar alguma passagem do livro, e agora falando da intencionalidade. E o Lebouche, que é esse autor aqui que eu tô na mão, ele fala, vamos ver na página 29. Sem dúvida, é nos primeiros anos de vida que a espontaneidade da criança se manifesta em toda a sua plenitude, não sendo ainda modificada pelo raciocínio. As reações espontâneas não são pensadas, são dirigidas pouco a pouco por uma intencionalidade, verdadeira consciência do fim a alcançar. E eu já tive aqui com alguns, o Piraju, Hernani Xavier me falou muito, que desde o bebê pequenininho, ele já tem a intencionalidade. Então é muito importante a gente entender essa intencionalidade, essa espontaneidade da criança. Então é muito importante o professor de natação de bebês tentar entender o que a criança está querendo, a espontaneidade, e proporcionar à criança um ambiente seguro e um ambiente saudável para o bebê ou para a criança fazer jus dessa espontaneidade que ela tem. Agora, se a gente está num ambiente em que é perigoso, em que a criança tem medo de alguma coisa, ela não vai exercer a sua espontaneidade. Então essa espontaneidade que o Luria está nos falando aqui, nos escrevendo, e que ela a criança é pura espontaneidade, e isso vai pela intenção que ela tem. Se nós na aula de natação para bebês, se nós na aula infantil não proporcionamos a segurança para ela exercer essa espontaneidade, ela não vai exercer. Então, o professor tem que pensar em a criança se sentir seguro. Isso significa não propor atividades extremamente acima da sua capacidade. Nós termos a criança identificar no professor uma referência de segurança e não apenas um chefe manda, mas ter essa relação para ela poder exercer a sua intencionalidade. Então, o pai também tem que ser orientado a isso, que o mais importante, a criança, ela vai aprender pela exploração, ela vai entender pela curiosidade, ela vai aprender pela interação. Mas para que isso aconteça, a criança precisa se sentir no meio estável, no meio seguro. E o pai precisa entender isso.
essa questão daí como que nós, professores, podemos usar essa espontaneidade na nossa aula. Primeiro, usando exemplos. Quando a criança executa alguma coisa espontânea, daqui a um pouco parabenizar, daqui a um pouco proporcionar uma pequena ajuda para ela poder completar a tarefa e se sentir bem com isso. Porque muitas vezes a gente tem uma aula direcionada e, na verdade, nós precisamos permitir que a criança explore o meio. Então, pensa um pouco realmente assim, que a criança vem com todas as ferramentas para se desenvolver, para aproveitar o ambiente e que nós temos que manter a oportunidade, ter um ambiente seguro para ela poder fazer jus disso e explorar o meio. O que vocês acham, pessoal, da espontaneidade da criança? Escreve aí alguma coisa que aconteceu na aula de vocês e vocês aproveitaram essa espontaneidade para alguma atividade na aula. Que eu já vou pegar a próxima passagem aqui. Afirmação positiva, perfeito. Através da gratificação, através de uma afirmativa positiva, tu parabenizar as iniciativas. Perfeito. O que mais, pessoal? O que vocês utilizam nas aulas para aproveitar a espontaneidade da criança? Na página 30, o nosso autor aqui que está na mão, o Lebush, no seu livro Desenvolvimento Psicomotor, ele escreve assim, ó: os movimentos espontâneos, mesmo não sendo pensados, dependem das experiências vividas anteriormente. Não se trata de uma memória intelectual, mas sim de uma verdadeira memória corporal. Então, para eu ter a minha espontaneidade, eu vou refletir o que eu já vivenciei. E isso que eu tô querendo passar para vocês, da importância da criança se sentir confortável para explorar o ambiente. Porque se essa criança, digamos que vai sair correndo na piscina no primeiro dia, escorrega e toma um caldo, o que vai acontecer? Ela vai ser tolhida na espontaneidade dela. Se essa criança vai fazer um salto ou vai exercer, quantas vezes vai exercer a sua espontaneidade e sai correndo na borda da piscina, escorrega e cai, ela vai começar a identificar esse ambiente como um ambiente perigoso. E o ambiente perigoso vai cortar a espontaneidade da criança. Então pensem que para nós explorarmos a espontaneidade da criança, a gente ter um ambiente seguro, a gente oferecer os limites para a criança não passar e assim não ter uma experiência negativa. Porque é através das experiências positivas que tu vai estimular a espontaneidade, a criatividade, a iniciativa da criança. E aí vem o caso, nós estamos falando aqui, o pessoal que entrou, da espontaneidade da criança. Aí eu pergunto, e aquela criança tímida? Então eu chamo, sempre eu tento ver a característica individual da criança. Então existem crianças que são exploradoras natas, elas já têm no seu DNA a ideia de explorar, enquanto algumas outras crianças não, demoram muito, ficam olhando, vão experimentando, então elas não entram de cabeça no novo, elas ficam mais na observação. Então, quando a gente fala de espontaneidade,
e eu tô lendo aqui algumas partes do livro do Lebush, que foi um autor que me marcou muito. A gente fala da espontaneidade, mas para a criança exercer a espontaneidade, nós temos que proporcionar para ela um ambiente acolhedor, um ambiente, eu vou repetir, um ambiente seguro para ela exercer a espontaneidade. E ela só vai exercer a espontaneidade se ela teve vivências espontâneas positivas. Porque sempre que ela, se ela tomar a iniciativa e sempre que ela tomar uma iniciativa, ela for tolhida na sua iniciativa, ela não vai querer mais buscar o novo. Então, como eu manter a minha aula, manter a minha ordem, manter a minha segurança e ao mesmo tempo proporcionar um ambiente em que a criança sinta-se com uma estabilidade mental para poder ter a conduta exploratória. Eu acho que esse é o grande desafio do professor de natação. Entrou aí Danilo, Tati, Nívia, a Aninha. O que vocês acham da espontaneidade? Como estimular a espontaneidade da criança nas nossas aulas de natação? E não é simplesmente... Eu uso muito essa estratégia. Olha, agora cada um vai escolher um exercício. Não é isso, porque eu já estou direcionando. É tu proporcionar que a criança faça por si. Mas para ela tomar essa iniciativa, tu tem que ter um ambiente adequado para isso. Vamos ver na página 75. Estou aguardando aí as ideias da galera referente à espontaneidade da criança. Outro fator que o Lebush traz para nós, no nosso questionamento, na nossa vivência, é a questão da importância do meio familiar no desenvolvimento da criança. Então, lá na página 75, ela fala do intercâmbio da mãe com o recém-nascido. Ó, tia Cláudia, eu uso muito a musicalização para explorar a espontaneidade da criança. Evolui, Claudinha, dá um exemplo de exercício de musicalização para que ela tenha essa espontaneidade, tá? E eu vou ler aqui a parte do equilíbrio da mãe. Condiciona o equilíbrio emocional da criança. Olha que coisa interessante que o Lebush escreve. O equilíbrio da mãe condiciona o equilíbrio emocional da criança. Esse equilíbrio não depende só das relações conscientes da mãe, mas sim de uma vida inconsciente e que faz com que ela esteja distendida ou nervosa. Então vocês vejam que o Lebush está falando da importância da mãe estar em equilíbrio e ajudar o equilíbrio emocional da criança. E eu vou transferir isso para o discurso que a gente está falando aqui para o professor. O professor, estando na piscina, ele precisa estar em equilíbrio emocional, ele tem que estar em equilíbrio para poder proporcionar esse equilíbrio para a criança que ele está trabalhando. Deixa eu ler aqui, Aninha. Para exercer a espontaneidade da criança, devemos estimular movimentos novos. Sim, Aninha, logo a gente vai falar sobre o apresentar a movimentos novos. Agora, o que eu gosto de falar espontaneidade não é apresentar a movimentos novos, é deixar a criança livre para explorar e não apresentar movimentos novos. Eu não quero apresentar, eu quero que ela explore. Essa é a questão, que é bem interessante. Mas o estímulo novo, Aninha, perfeito. O estímulo novo é um estímulo que deve ser apresentada para a criança. E eu vou dizer mais. A criança, a gente está falando muito de estabilidade emocional. Em vez de eu ter um estímulo totalmente novo, é interessante eu manter uma estabilidade com algumas coisas de rotina e modificando algumas coisas para não ser... Porque senão daqui a um pouco tu faz uma coisa extremamente nova que ela não está acostumado
e ela vai ficar lá inundada e não vai nem conseguir absorver aquela novidade. Agora, se eu mantiver uma estabilidade, uma rotina, e ir apresentando e possibilitando a apresentação ao novo, para mim é o melhor caminho nas nossas aulas de natação, tá? Márcia, uso muito. Vamos ver quem consegue. Olha, ela já está instigando a Márcia aqui. Vamos ver quem consegue. A Márcia está sugerindo desafios. As crianças adoram desafios. Perfeito, Márcia. Perfeito. Mas tu pode também... tu pode fazer essa. Agora, tu também pode só dar o problema. E não dizer, ó, quem consegue passar por baixo da perna do prof? Não. Como tu chega do outro lado? Ela pode escalar o professor, ela pode passar por baixo. Então, a forma com que tu vai fazer o desafio, tu pode direcionar um exercício para que ela tente fazer aquela execução, ou tu pode propor soluções de problema, desafios através de soluções de problemas. Eu acho uma boa, tá, Márcia? Assim como adoro o desafio, mas adoro também o desafio na solução de problemas. Música do chuveiro para a água do rosto cair na água e ela, de forma espontânea, lidar com a citação da água no rosto e trabalhando a Perfeito! A tia Claudinha tá propondo aqui, ó, faz a musiquinha. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o meu amigo. Ou molhe o meu amigo, né? E aí, a criança, tu deixar a criança solucionar esse problema, botando a mão, ou piscando, ou tirando, tu deixar ela ali para exercer a espontaneidade. Perfeito. Aninha, excelente, deixar a criança explorar. Ótimo. O que fazer com a criança que não gosta de mergulhar? Crislene, olha só. A criança que não gosta de mergulhar, tu tem que respeitar. O mergulho é uma questão técnica. Antes das questões técnicas, nós devemos trabalhar a questão emotiva. Então, antes de tu pensar numa progressão de mergulho, tu tem que trabalhar a afetividade, a emoção dessa criança. Então, eu falo muito, e desde o início lá, quando eu comecei a conversa com vocês, e a gente estava falando de conduta exploratória, de espontaneidade, eu estava falando de criar, o professor de natação tem que criar um ambiente seguro e um ambiente adequado para a criança poder desenvolver a sua espontaneidade. Então assim, ó, Crislene, tu que está perguntando aqui sobre a criança que não gosta de mergulhar, eu tiraria o foco do mergulho, eu deixaria a criança sem fazer o mergulho e começaria a fazer atividades em que ela se interessasse pela atividade, brinquedos, bater perna, o jogo com a bola, em que eu mantivesse primeiro a relação e ela, através da observação do professor, da mãe, de outros colegas, fazendo o mergulho, ela buscar a sua experiência, ela ter a curiosidade. Eu inverteria, em vez de tu conduzir o mergulho, e nesse caso, se a criança não gosta do mergulho, tu não deve fazer a condução do mergulho, e sim criar uma situação em que ela tenha curiosidade de fazer o mergulho. Tá? Muitas vezes a gente bota muita responsabilidade no mergulho e a natação é muito mais do que o mergulho. A gente tem que deixar livre a criança para explorar. Então, se a criança não gosta de fazer o mergulho, eu deixaria ela sem fazer e dando situações. Primeiro, tu tem que fazer com que ela goste de ti. Primeiro, tu tem que fazer que ela goste muito de estar na piscina para depois tu ir vencendo e dando curiosidade. Se ela tá agarrado no teu pescoço, se ela já entrou na água
sem ela querer, sem a espontaneidade de entrar, se já foi conduzido pelo adulto, eu não faria um mergulho, porque tu vai estar relacionando isso com uma experiência negativa forçada, não foi uma vontade dela. É exatamente o oposto do que nós estamos falando, que é criar um ambiente seguro para a criança exercer a sua espontaneidade. Olha aqui, Aninha, criar situações para estimular a curiosidade pelo mergulho, né? Eu acho que é isso aí, Aninha, perfeito. Bom, e aí, quando eu leio aqui que o equilíbrio da mãe condiciona o equilíbrio emocional da criança, me vem à cabeça a questão do pilar do método Poli, que é a família. Esse é o tipo de informação importante de vocês falarem. Preparar um material, preparar algumas frases, mandar por WhatsApp, tirar foto de alguns livros, tem e-book sobre o desenvolvimento infantil, sobre o... E aí, trazer a família através da informação para que a família também exerça essa questão da importância do equilíbrio emocional, dos limites e da segurança na criança. E o olhar, pessoal? E o olhar? Me deem aí alguma... Ontem eu postei aqui o olhar, né? O que vocês acham do olhar, a importância do olhar? Eu vou ler aqui o que o Lebush fala. Novamente, ó. Peguei esse livro e fiquei com ele na mão aqui na live, ó. Página 77. Para entrar em relação com a criança, é necessário buscar o seu olhar. Estar atento às suas diferentes expressões e dar tempo à criança familiarizar-se com o rosto do estranho, o teu rosto. Todo comportamento agressivo, brusco, fechamento de sobrancelhas, voz alta, provocam imediatamente o medo. A criança distingue o comportamento amigável daquele agressivo. Então, o que ele está sugerindo? Lebush está sugerindo, quando tu tiveres uma criança que está começando a natação, que está entrando na relação contigo, que está... Né, eu estou falando natação porque o nosso foco aqui é natação, né? Mas isso serve para qualquer relacionamento com as crianças. Busque o olhar. No momento que eu buscar o olhar, é uma forma de eu penetrar no outro. E é uma forma de eu manter, de eu ter, o Lebush fala em fusionalidade, é uma forma de eu ter um contato, ter a relação sem o contato. Então o olhar, ele permite que eu tenha uma relação com a outra pessoa sem ter o contato. Então a estratégia de início de relação é o olhar. E digo mais, eu sempre me agacho para ficar na mesma altura e manter o olhar no mesmo plano. E vocês, o que acham do olhar aí, hein? Ninguém fez uma colocaçãozinha aqui da importância da abordagem. Como é que vocês fazem a abordagem com a criança nova? A minha sugestão aqui é através do olhar, de ir para o mesmo plano dele, se agachar para ficar no... O que vocês acham disso? Então tá, né? O olhar tranquilo passa confiança, perfeito. Um olhar curioso, um olhar afetivo, um olhar de acolhimento, um olhar de que bom que tu tá aqui, né? Um olhar que bom que tu tá aqui.
É isso que a gente tem que tentar transmitir no olhar. Hoje em dia, com as máscaras, olha só o novo livro. Manual de Observação Psicomotora, Vitor da Fonseca. Um dos autores que mais... Olha aqui a Márcia. Nossa, Poli, hoje vivenciei isso. Uma criança que estava fazendo uma readaptação. Usei muito olhar. É isso aí. Olhar bem nos olhos, falar com calma e sorrindo. Passar tranquilidade para a criança. É isso aí, galera. Perfeito. Muito obrigado, Crislene. Muito obrigado aí a Márcia. Ó, cadê tia Dani? Isso, essa mesma estratégia de um olhar na mesma altura, porque transmite segurança. Perfeito. Então nós vamos agora para o próximo livro que eu separei, que é do livro do Vitor da Fonseca, Manual de Observação Psicomotora. E quem me acompanha sabe que o Vitor da Fonseca está nos meus trabalhos. Eu vou ler alguma coisa aqui que está na página 26 desse livro, exclusivo do ser humano. Olha só o que ele coloca. No ser humano, é só depois do nascimento que tais centros neuronais que mediam o comportamento humano exclusivo começam a funcionar. A herança genética está presente apenas como potencial do momento do nascimento. Desenvolvimento num envolvimento estável e fisiologicamente regulável, num meio social complexo, progressivamente mais variável. Isso seria o quê? Oportunidade de experiência mediada. O que vocês acham? Experiência mediada. Vocês já pensaram na natação como uma experiência mediada? Vocês, professores, já se colocaram como um mediador no processo de aprendizagem? Essa é o questionamento que é proporcionar a vivência, proporcionar a exploração. É isso que eu estou querendo passar hoje para vocês, a importância de nós, professores, sermos os mediadores e nos colocarmos num posicionamento de segurança, de acolhimento da criança para ela poder exercer a sua espontaneidade. Então, quando ele diz que nós nascemos com o potencial, mas ele fala que eu preciso de um meio social complexo, progressivo e variável, e que eu preciso desenvolver, ter um envolvimento, né, estável, eu começo a questionar o papel do professor como um mediador no processo. Essa é a questão que eu queria trazer aqui, o questionamento. Se você, professor de natação, se coloca ou se pensa como um mediador das oportunidades de experiência. Nosso papel é muito importante para a criança. Influencia na vivência dela com outras crianças. A autoconfiança e principalmente com crianças com TEA. Aquabela, somos mediadores do processo de aprendizagem da criança como um todo. Perfeito. Nós temos que pensar que as conquistas na natação, elas levam para fora. O que a Crislene falou aqui da autoconfiança, é isso aí. A criança que aprende a nadar, a criança que supera os desafios nas nossas aulas, a criança que pode exercer a espontaneidade por dominar o meio, por dominar o seu corpo no meio, ela vai ser uma criança autoconfiante e nós vamos estar dando essa ajuda para ela. Então, a natação, se eu puder proporcionar para ela desafios em que ela vai progressivamente conquistando novas habilidades, esse é o nosso caminho como professor. Oferecer a oportunidade, mediar o processo do descobrimento. Beleza?
Nesse mesmo livro, aqui na página um pouco mais adiante, 56, nós temos que ele fala das 3 unidades funcionais. Ele chama aqui para discussão no livro o Luria. E aí ele fala que a primeira unidade funcional para regular o tônus cortical e as funções de vigília, nós chamamos de base da psicomotricidade. Segunda unidade funcional para obter, captar, processar e armazenar informações vindas do mundo exterior. E a terceira unidade funcional para programar, regular e verificar a atividade mental. Então, se vocês lerem o livro, vocês acompanham o meu trabalho, né? Tem aqui, ó, as áreas da primeira unidade, aqui a terceira unidade mais frontal, né? E ali, então, aqui embaixo seria a primeira unidade, aqui em cima a segunda e aqui na frente a terceira. A gente vê que o desenvolvimento neuropsicomotor, ele começa de uma base, onde vai dar o tônus e o equilíbrio, onde a criança vai exercer as funções de estabilidade, e aí ele vai começar a desenvolver essa segunda área aqui posterior, mais superior, com as informações vindas através da visão, da audição, do tato, do movimento, são as informações estereoceptores, interoceptores, né, proprioceptores, dos músculos, das posições. Todas essas informações, elas vão sendo armazenadas nessa área, para na terceira unidade, que é aqui na frente, eu ter a tomada de decisão. Então o Vítor da Fonseca, ele chama atenção na questão que o ser humano, olha só, o ser humano dispõe da capacidade de reagir ativamente à informação recebida. Então, ele recebe informação simultaneamente da capacidade de criar interações, formar planos e estratégias e programar suas ações, inspecionando a realização e, consequentemente, regulando seu comportamento de forma a estar conforme com os fins que foi estruturado e organizado. Eu vou até ler de novo isso aqui, olha que importante. O ser humano dispõe da capacidade de reagir ativamente à informação recebida, simultaneamente da capacidade de criar interações, formar planos e estratégias e programar as suas ações, inspecionando a sua realização e, consequentemente, regulando seu comportamento. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho esse livro e eu quero jogar ele aqui no sofá que é ao meu lado. E eu tenho a informação do peso desse livro, eu tenho a informação da distância que o sofá está, e aí eu planejo o arremesso do meu livro. E quando eu faço essa ação, eu consigo observar se a quantidade de força que eu coloquei foi o suficiente, se não correspondeu ao meu plano. Então, ao mesmo tempo que eu planejo, eu verifico a execução para reorganizar a minha próxima ação. Então, se a pessoa não vivenciou arremesso de livro mais leve, mais pesado, bolas, diferentes texturas, se ela não vivenciou, ela não tem armazenado essa análise da ação que ela fez, e aí ela não consegue corrigir a próxima ação. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Que o planejamento das ações, eles vão ocorrer em cima das informações prévias da criança. E nós, professores, no caso de natação, que é a nossa abordagem aqui, devemos pensar na importância da criança vivenciar,
diferentes situações e não simplesmente conduzir aquela criança a fazer determinada atividade como você quer. Mesmo que ela faça uma experiência, uma abraçada de crawl, de roda gigante boa, por uma certa propulsão, o fato dela não ter experimentado diferentes braçadas vai fazer com que ela seja uma automática, que ela seja introduzida a um movimento e a repetição dele. E o que a gente quer, ou que a gente preconiza, é que a criança experimente diferentes técnicas para comparar a sua experiência, a sua eficiência, para daí, então, escolher e desenvolver a sua técnica. Então, nesse caso, quando a gente fala de bebês, quando a gente fala de crianças, mais importante do que a criança fazer a atividade correta, é ela experimentar o máximo possível de diferentes experiências e diferentes movimentos com diferentes consequências. Porque ao executar essa tarefa, a criança vai observar a consequência e aí vai corrigir para as próximas vezes. O que vocês acham disso? Ensino direto a técnica ou exploro diferentes movimentos, mesmo que eu esteja proporcionando à criança um movimento de uma determinada técnica errada? O que vocês acham disso? Olha o próximo autor. Fantasmas corporais e prática psicomotora. Lapierre, Couturier. Nesse livro tem várias coisas interessantes aqui para a gente aplicar nas nossas aulas de natação. Mas, se eu fosse tirar eu tenho 2 pontos aqui que eu quero abordar com vocês. O primeiro é quando ele fala de espaço fusional, tá? Então ela fala da questão do imitar o gesto. Imitar o gesto da criança é entrar de acordo corporal com ela, permitir-lhe penetrar simbolicamente nosso corpo, numa fusionalidade à distância. Isso que eu queria trazer para vocês, fusionalidade à distância. Não sei se a Nívia, a Ninha, a Márcia, o pessoal ainda está aqui. A minha pergunta para vocês é: como ter a relação com a criança à distância? Fusionalidade à distância. Como eu posso começar uma relação, eu estar presente na criança sem o toque? Porque muitas vezes, isso lá no início da live a gente falou do olhar. O olhar é isso. O olhar, quando eu olho e a gente cruza olhares, a criança está permitindo, ela está permitindo eu penetrar nela. Porque se ela não permitir o olhar, o que ela vai fazer? Ela vai esconder os olhos. É isso que a criança faz. A criança ela não olha para ti. E quando ela permite que tu olhe ela e ela te olha, é o primeiro sinal que ela tá te dando abertura para um relacionamento. Então aí, mais uma vez, a importância do olhar. Tá, mas olhar a gente já falou. Agora eu quero ideias de como eu ter essa relação à distância. A Aninha fez imitar o gesto da criança. Perfeito, imitar o gesto da criança. O que mais? Márcia levantou aí a mão. Fala, Márcia, escreve. A voz. Os objetos. Adoro o jogo de bola.
joga uma bola, a criança pega, joga de volta para ti. Mesmo que a criança pegue a bola e jogue para o outro lado, ela está dizendo muita coisa. Ela está permitindo o jogo, mas não está permitindo o contato. Ela não vai jogar direto para ti. Tu que vai ter que ir lá buscar a bola. Cantar. Que mais? Então, essa relação materiais, diferentes materiais, rodas, é isso aí, gente. Então, pensem na conquista da criança que antes de eu chegar com o contato corporal, que é uma funcionalidade importante, mais do que isso, é o contato não... é a funcionalidade à distância. Então, buscar o olhar, buscar a imitação de gesto, buscar o intercâmbio de materiais, isso é uma excelente estratégia para a gente poder começar um relacionamento com a criança sem pegar ela. Então, quando a criança... A musicalização. Então, quando a criança está meio arredia contigo, em vez de tentar pegar no colo, mantém a distância e faz alguma estratégia de contato sem o toque. Beleza? Olha lá. O que eu queria dizer para vocês aqui agora. Tem uma página que fala da água nesse livro mesmo, ó. Lapierre. Página 108. A água como um indutor. Água como um indutor de fantasmas, tá? Então, o que ele coloca aqui? Que a água evoca o líquido amniótico. O líquido de nossas primeiras experiências sensoriais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que pode ter uma questão de regressão aqui. E quando a criança entra dentro da água, ela se envolve, ela é abraçada pela água. A densidade da água maior vai fazer com que o limite do nosso corpo, que a gente seja tocado pela água. Então a água, ela tem um aspecto importante do toque, tá? E da memória intrauterina. A segunda questão aqui é a temperatura da água. A temperatura, a água mais fria, ela vai ampliar os limites. O fato de eu sentir o frio, ele vai ampliar os limites. E a água quente vai ser como se fosse uma continuidade do nosso corpo. Então isso é importante da gente levar em consideração a temperatura da água. E outra coisa que o Lapierre fala muito, tá? É a questão da água corrente. Quando eu faço chuveirinho, levanto e jogo o chuveirinho, chama muito a atenção das crianças essa água corrente. Olha só o que ele coloca. O grande interesse, constatamos o grande interesse de todas as crianças, particularmente as crianças psicóticas, pela água que escorre. Pias privadas, descarga, canos, água que circula. Esse interesse talvez esteja ligado ao simbolismo da água e da mãe. Bom, o que eu vou querer dizer é que realmente eu observo muito o interesse de crianças no chuveirinho. Então o chuveirinho é uma boa estratégia para chamar a atenção da criança e usar o chuveirinho e o chuveirinho caindo na água como um efeito massageador. E por fim, então o Lapierre já nos passou a questão da memória afetiva, da questão da água que escorre e agora a questão de tirar o pé do chão, né? A liberação, ó, é preciso notar a sensação de flutuação, que, como foi dito, né, satisfaz o fantasma da liberação do solo. Isso, quando eu tiro o pé do chão,
que eu busco o mergulho, que eu busco a flutuação. Eu tenho crianças que vão sentir essa liberdade como um medo de queda, ou vão sentir essa liberdade como um acolhimento. Então, existe um simbolismo muito forte na flutuação e no mergulho sem o contato, que é a perda do pé no chão. Então, experimentem as primeiras experiências de mergulho com o pé no chão, experimentem as primeiras experiências de flutuação com o agarre, que a criança possa se segurar, porque isso tem um aspecto de liberdade que pode, para algumas crianças, representar um aconchego, que a água está segurando, ou não. E aí, dificultar o nosso processo de aprendizado. Gente, estou terminando. E vou terminar com uma frase que eu postei hoje, que é desse livro, A Linguagem do Corpo, em que na página 46, ele fala assim, ó: a respiração é sinônimo de vida. Respirar e viver são uma coisa só. De todas as funções essenciais, esta é a mais visível. A ausência da respiração é o sinal clínico da morte. Então, eu chamo aqui o questionamento para nós, professores de natação, as crianças que estão começando, a vocês pensarem que possivelmente o fato delas não conseguirem respirar dentro da água e elas não ter na cabeça como vão resolver esse problema, pode levar a um medo parecido com medo de morte, medo de um acidente, de uma consequência muito grave. Então, no momento que eu, professor, me coloco e entendo que a criança pode estar sentindo essa ansiedade, que a respiração é vida, e o fato dela estar bloqueando, e do fato de vir água e ela se engasgar, dela estar remetendo a algum perigo muito importante, um perigo até mesmo da morte. Então a respiração é vida. É importante que a gente consiga desenvolver habilidades para que a criança consiga tirar as vias aéreas e respirar. E no momento da aprendizagem, dar estímulos em que a criança sempre observe como a criança está respirando. Porque uma criança muito ansiosa faz um exercício de respiração que a gente consegue baixar a ansiedade dela. Agora, pega uma criança com uma respiração normal, faz um exercício de respiração que vocês vão ver que ela está tranquila. Então, a criança iniciante que não conseguiu responder a problemática de como respirar, ela pode estar sentindo uma percepção, um medo até mesmo da morte. Isso dificulta muito o nosso trabalho. Tá bem? E aí, galera? Manda um oizinho aqui, um tchau. A Noélia, bem-vinda, Noélia. Bem na hora de terminar, Hugo. Meire, Assunção. Galera, muito obrigado aí. Vou estar essa semana colocando as questões da psicomotricidade aí nos posts. Deixa o seu like, deixa um comentário para bombar as nossas postagens, e seguimos aqui nas terças-feiras, 20h30, com algum convidado ou trazendo algum conteúdo para vocês. Um beijo no coração e até a próxima.